Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo se você está assistindo ao vivo agora. Nós estamos aqui diretamente da Campus Comunidade Cristã. Estamos aqui a cerca de 100, 150 metros da uma das entradas da Unicamp, na cidade de Campinas, aqui em São Paulo. E é com muito prazer que nós convidamos Wagner Lima, presidente do Burke Institute, estar conosco, com a sua equipe, para tratarmos de assuntos muito importantes para nós, cristãos, e todas as outras pessoas que desejam saber um pouco do que é o compromisso cristão com o bem comum, principalmente na nossa sociedade que está tão carente de palavras boas, positivas, construtivas em momentos de grandes desafios na nossa nação. E convidamos também uma das professoras do Burke Institute, a também professora de História, Ana Caroline, que está aqui conosco, mais conhecida como Ana Campagnolo. É como está na página dela e na internet. Então, eu passo a palavra ao Wagner para ele falar sobre a sua presença aqui com a sua equipe. E nós vamos também falar um pouco mais sobre o Burke Institute durante a nossa palavra neste encontro. Muito bem. Sr. Márcio Nogueira, primeiramente, obrigado pelo convite. Para nós do Burke Institute é um privilégio estarmos aqui. Podemos falar sobre esse importante tema, que é a relação entre a fé e a cidadania, o relacionamento do cristão e a política, e temas que são basilares, principalmente nos dias atuais. É verdade. E Ana? Pastor, também quero agradecer. Eu estou encantada aqui com o espaço do Campus Comunidade Cristã. Eu vi tanto livro aqui, eu acho que na minha vida não tinha visto tanto. Então, se você é acadêmico, né, mora aqui na região de Campinas, venha conhecer o espaço, venha conhecer o pastor, fazer parte dessa comunidade cristã. Estou muito encantada e muito feliz de estar aqui. Nós estamos com um projeto de vida, minha esposa e eu, e amigos e companheiros, há mais de 40 anos, que é colocarmos a nossa vida disponível para, vou usar uma palavra um pouco até audaciosa, mentorear, mas não no sentido meramente humano, mentorear bem no sentido cristão. O que é mentorear? É levar as pessoas a pensarem, principalmente os cristãos, com base num princípio bíblico que diz que nós temos a mente de Cristo. Isto é, temos os nossos valores, temos a nossa vontade, temos as nossas emoções, mas aprendemos que debaixo da direção de Deus e do caráter de Cristo sendo formado nas nossas vidas, nós temos um recurso preciosíssimo, que é um conjunto de valores e um conjunto de verdades que são marcados na nossa vida através da nossa vivência, que a Bíblia chama de mente de Cristo. Isto é, nós podemos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E esse tema que o Wagner ressaltou, falando sobre fé e cidadania, ele é um problema. Ele é um problema porque, de certa maneira, ele foi tratado de modo inadequado. Há uma passagem bíblica, e nós vamos começar aqui, a nossa convidada especial para esse pinga-fogo aqui, é a professora Ana Campagnolo. E a Bíblia tem algumas passagens, principalmente lá no Evangelho de João capítulo 15, que diz assim: o mundo vos odeia. Você teve alguma experiência desse tipo, experiência de experimentar o ódio do mundo na sua vida? Várias vezes, né? Mas você é uma vítima? Não. Sou uma ovelha indo para o matadouro. Mas não sou só eu, né? Esse é um contexto histórico muito anterior a mim. Então, a gente poderia até falar de alguns exemplos históricos, já que eu participo aqui do Burke Institute como professora de História. Por exemplo, no México, em 1926 a 1929, o governo, né, que é o mundo, né? Então, quando a gente lê aquele versículo que descreve que nós temos 3 inimigos, o diabo, a carne e o mundo, nós temos ali os 3 principais combates da nossa vida, né? O diabo, que é uma potestade, uma batalha espiritual, a carne, que é a nossa batalha contra nós mesmos, e o mundo, que nada mais é do que o sistema político, né? E no sistema político, ou você está dominando, ou você está lutando, ou você está sendo aniquilado, está perdendo, está sendo esmorecido. E o mundo, o sistema político nos odeia e demonstrou isso em vários momentos, como por exemplo no México, como eu ia dizendo, em 1917 uma lei foi baixada pelo governo mexicano e obedecida pelos 3 próximos presidentes, que proibisse, por exemplo, o ensino religioso, mesmo em locais
de religião, como as igrejas, proibia inclusive os padres de usarem batina, que para a religião católica, por exemplo, é fundamental, proibia cultos ao ar livre, né? Isso já faz mais de 100 anos, né? E os cristãos tiveram que começar a famosa Guerra dos Cristeiros, onde de 1926 a 1929, muitos cristãos tiveram que lutar contra o governo, inclusive usando armas, para conseguir resistir à perseguição religiosa, e eles conseguiram amenizar, mas não totalmente, foi com muita dificuldade. A gente tem outros exemplos onde os cristãos não conseguiram reagir. Então, no México a gente pode dizer que foi bem sucedido, porque eles sobreviveram. Mas eles tiveram que tomar em armas para isso? Nesse caso específico, sim. E vários outros anteriores, como foi o exemplo das cruzadas, né? Quando os turcos, os árabes, tomaram Jerusalém, que é o ícone da nossa fé, né? Então, a Igreja Católica, ainda naquela época, né, porque é muito anterior ao protestantismo, teve que organizar realmente um exército, porque senão estaria impedida de passar por aquele território. E hoje em dia não tem acontecido tanto de os cristãos precisarem pegarem armas aqui no Ocidente. Mas lá no Oriente já existem milícias, né? Milícias inteiras tentando resistir ao ISIS, que usam sim armas nesse intuito. Mas não é o nosso caso aqui, e o nosso caso é mais político, o nosso caso no Ocidente. É uma resistência política, e quando essa resistência não acontece, quando os cristãos evitam entrar nessa luta, por que a gente evita? Porque Jesus Cristo disse que nós devemos ser mansos, perdoadores, bons, como ele foi, e o exemplo de Cristo foi o exemplo do sacrifício, né? Então a gente pensa que o cristão ele só serve para ser mártir. Então toda vez que um sofrimento vem, eu me entrego ao sofrimento, vou sofrer esse sofrimento por Cristo, vou ser mártir. Mas a Bíblia também fala para sermos sábios, ligeiros como as serpentes, né? E também fala sobre a pessoa do nosso Deus como um Senhor de exércitos. Então também existe esse lado da batalha. E aqui, felizmente, essa batalha é só política, né? E alguns países, como na Romênia, na China, na Coreia do Norte, os cristãos perderam essa batalha política. Não souberam se organizar com inteligência, com providência, não fizeram isso muito antes, né, do levante anticristão. Então você vê quadros muito tristes, por exemplo, na Romênia, onde cristãos evangélicos, protestantes e católicos eram presos juntos. O cristianismo, seguir a fé cristã, se professar cristão era crime, então as pessoas eram torturadas e mortas na Romênia até pouco tempo atrás. E tem um livro lindo, lindíssimo sobre isso, que se chama Torturados por Amor a Cristo, do pastor Richard. Então, né, é bem famoso, inclusive. Isso, muito famoso porque ele é um livro que une todas as confissões da fé cristã. Porque quando o pastor Richard estava preso pelo governo romano, ele romeno. Tinha que... Romeno. Desculpa, é o hábito. É o hábito. Romano é uma coisa muito antiga. Não, porque eles são romanos, né? Quando ele estava preso pelo governo romeno, exatamente, ele partilhava a cela dele com anglicanos, com batistas, com católicos. Então não existia distinção. Quando o inimigo se levanta contra nós, que o mundo nos odeia, quando o mundo nos odeia, ele nos odeia a todos. Então eu queria fazer uma pergunta, porque em conversas, toda vez que você participa de alguma coisa, tem umas conversas antes. Aliás, eu fico muito interessado quando terminam aquelas entrevistas na televisão, que eles desligam o som, apagam a luz e eles ficam conversando. Às vezes eu penso que aquelas coisas que conversam depois são as mais importantes, né? Uma das coisas que o Wagner estava falando mas esses países, por exemplo, o México, que você falou, ele criou uma lei sobre liberdade religiosa, mas ele excluiu, então, os cristãos dessa liberdade religiosa. Mas eu não entendo direito sobre isso, eu tenho um ponto de vista. O que é essa questão de liberdade? Porque quando se fala no Burke Instituto, o que são os preceitos básicos, os valores que o Burke Instituto atua? Fale um pouquinho sobre isso e comente sobre essa questão. Nós corremos o risco de virar um México? Nós corremos o risco, mas nós temos uma liberdade religiosa. Como é que se resolve essa questão, principalmente alertando os cristãos? Muito bem. Eu acho que é um ponto muito importante e tratar desse tema da fé e a influência da fé na cidadania, falando logicamente dentro do conceito de política. Hoje a gente tem esse conceito do dualismo, infelizmente, um dualismo teológico, onde acredita-se que a igreja e a responsabilidade pastoral ela deve se ater somente nas questões que se referem
ao cristão, ao ensino teológico, a aplicação da Bíblia, esquecendo da influência do cristão na esfera da sociedade de uma forma geral. Criou-se esses cercados, automaticamente fez com que todas as outras esferas fossem tomadas pelos não cristãos. E uma vez que os cristãos eles precisam dessas esferas, essas esferas já não pertencem mais a eles. Eu fico feliz porque essa tônica tão antiga, mas antigamente sufocada, ela tem aparecido novamente. Hoje tem expoentes, grandes expoentes da fé cristã, grandes teólogos já falando sobre isso, sobre a importância da igreja ela sair do seu cercado, né? Ela criou características nas quais tem ali a roupa de crente, tem a escola de crente, o cerco do cristão, seja, eu estou falando de crente, mas seja o crente ou o católico, referente principalmente ao cristianismo. E acontece que o mundo ateu, o mundo sem Deus, ele tomou conta de tudo isso. Hoje o Burke Instituto, como um instituto conservador, uma vez que o conservadorismo ele pressupõe essas raízes milenares do judaico-cristãs, nós queremos trazer essa importância da influência do cristão na sociedade como um todo. Então seria uma questão de resgate, não uma descoberta ou uma coisa nova. Exatamente. Entender que as leis humanas, elas não podem superar algo que 100 anos, 200, 300, 500, 600 anos foram valores sedimentados por uma cultura. E vem uma lei que quer revogar isso, como foi feito no México. E isso ainda acontece no dia de hoje, professora Ana? Não, porque graças a Deus houve a Guerra dos Cristeiros. E olha como esse nome é forte, né? Os cristeiros. Eles usavam o nome de Cristo para se marcar como soldados. Então, em 29, eles conseguiram um acordo com o governo mexicano que fez com que aquelas medidas anticristãs fossem amenizadas. Mas você veja, elas foram amenizadas, elas não foram totalmente eliminadas. Então, naquele momento específico, começou a se permitir, então, que se ensino religioso dentro das igrejas, mas ainda continuava proibido nas escolas. Então, mesmo que tenha havido mortes, muita guerra, os cristãos perderam muito, entendeu? Porque eles só, como o senhor sempre diz, eles reagiram, né? Se eles tivessem se preparado antes, mas eles só conseguiram reagir. Quando você reage, você já perde muita coisa. Você perde pessoas na guerra, né? Você perde alguns valores seus que são contaminados. E isso que o Wagner mencionou aqui é muito importante. A gente está falando de um resgate de um cristianismo que sempre existiu, que, você veja, quando Jesus estava pregando o evangelho entre os judeus, havia liberdade religiosa. O Império Romano era um grande império e poderia, com a sua força militar e bélica, restringir a religiosidade. Poderia dizer, é proibido sinagoga, é proibido tudo. Mas quem principalmente se voltou contra a pregação de Jesus foram os judeus, né, no primeiro momento, porque os romanos tinham um valor de liberdade religiosa, liberdade cultural. Então você vê que Jesus ia na sinagoga, os judeus faziam as suas festas, Jesus participou da Páscoa. Então, mesmo estando num império pagão, que a gente poderia comparar hoje com um império secular, né, algum governo secular, Jesus e os apóstolos tinham essa liberdade. E Jesus escolheu o momento em que ele veio ao mundo, né? E ele escolheu o Império Romano, né? Porque ele não escolheu talvez a Coreia do Norte hoje, onde você não pode falar sobre nada. Ele escolheu um momento de liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa possibilita, né? A fé vem pelo ouvir. Como é que você vai falar, como é que você vai crer, ouvir, se ninguém fala? Isso já aconteceu em muitos países, inclusive a gente tem o testemunho bem importante do irmão André, provavelmente vocês já conhecem, que ele levava bíblias... Irmão André da Missão Portas Abertas, isso, né? Missão, e que ainda existe a Missão Portas Abertas, então é até uma companhia, uma instituição maravilhosa que leva o evangelho para esses locais onde é proibido. E o irmão André levava de fusquinha, né, bíblias escondidas para dentro de países onde havia cortina de ferro. Isso não acontece com a gente ainda, né? Mas não foi sempre assim nesses países. Houve um momento em que os cristãos foram demasiadamente pacíficos, não souberam agir com inteligência e assim os países foram tomados, né? Você está levantando uma questão de que é possível, então, numa sociedade, numa cultura, onde o evangelho tem uma tradição até de séculos, ou uma tradição milenar, é possível que o evangelho venha a ser destruído numa nação? Praticamente sim. Inclusive, durante a Idade Média, os árabes, assim que o islamismo surgiu, né, no século VII depois de Cristo, os árabes foram tomando quase toda a região da Europa. Ali pelo ano 1400, eles tinham tomado toda a Europa. A Europa era
dominada por eles. Sobrou uma pequena região na península ali, que era a região de Granada, nome inclusive muito peculiar. Só a região de Granada não estava ali na disputa, mas o resto da Europa estava toda conquistada por outra religião. O cristianismo era quase impraticável ali. E você vê que isso continua a acontecer, onde o Estado Islâmico coloca as suas garras. Tem um exemplo maravilhoso que é de um país africano chamado Sudão. O Sudão era um país unificado e com o domínio dos muçulmanos, se não me falha a memória, pelo norte, e os católicos pelo sul, começou a haver uma disputa tão grande que foi preciso dividir o país no meio. E hoje a gente tem Sudão do Norte e Sudão do Sul, porque simplesmente é impraticável a relação entre muçulmanos. Pode acontecer que em determinadas regiões, se não o país inteiro, podem haver estados, cidades ou até o país ser dividido. Me deixa eu fazer um levantamento aqui, importante, um levantamento de uma questão. Quando você diz que, por exemplo, há um povo que invade uma religião que ocupa, mas significa o quê? Que os cristãos, então, foram passivos nesses lugares? Só que eu vou dirigir um desafio aqui ao Wagner, porque nós somos cristãos, temos o conhecimento e entendimento da Bíblia, e há uma palavra lá do profeta Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz assim: o meu povo, né, palavra do profeta, personificando a pessoa de Deus, falando a respeito do seu povo em todas as épocas. O meu povo está sendo destruído, e essa destruição, ele diz que é por causa da ausência da voz do sacerdote. Ele diz que não é que os inimigos estejam fazendo isso, mas será que nós, líderes cristãos, estaremos sendo omissos e a nossa falta de ação, será que contribui para isso? Eu acredito que sim. Eu vou dar um exemplo básico, e foi uma das coisas que nos motivou na iniciativa de fundarmos o Burke Instituto Conservador. Eu sou cristão evangélico e soubemos de um caso de um pastor piedoso, um pastor, um excelente teólogo, inclusive, que mencionou em uma das suas pregações, um dos seus estudos, que a história da humanidade ela é marcada pela luta de classes. Ou seja, aquilo que Karl Marx ele inicia todo o seu pensamento, foi mencionado pelo pastor, numa mistura muito grande de conceitos, na defesa dos pobres. Então a pessoa não percebe que ela está sendo levada por esse marxismo cultural que vem por gerações. Ele cresceu nesse ambiente, inclusive escolar, que houve ali uma mistura com a teologia, e quando ele vai para o seminário, ele traz essa carga e ele não consegue então lidar com isso. Por quê? Porque lhe falta o conhecimento, não o conhecimento teológico, isso ele tem essa qualidade, mas falta o conhecimento que foi outorgado aos não cristãos. E os não cristãos fizeram isso muito bem e consumiram a fé daqueles que são cristãos. Tem consumido. De que forma, Wagner, tem consumido? Um exemplo muito básico. Hoje nós temos uma estatística a nível mundial, e a gente conversava sobre isso há pouco tempo, que 80% dos jovens que são cristãos e quando ingressam numa faculdade saem de lá praticamente ateus. No Brasil passa dos 90%. Isso é estarrecedor. Você que é pai e está nos ouvindo isso, eu não sei se isso te deixa alarmado. Eu tenho um filho de 6 anos. Então, isso é muito preocupante em saber que o filho que nós estamos criando hoje, sob uma igreja que prega uma boa teologia, uma igreja piedosa, ele está suscetível em 90% de possibilidade de, quando ele atingir seus 18 anos, com 22, 23, ele perder a sua fé. Por quê? Porque aquilo que nós precisávamos fazer na questão de influência, de cidadania, nós dissemos, esse não é o nosso papel. E esse conhecimento tem destruído com certeza. Então, o que a professora Ana estava falando é que nós, então, estamos sendo passivos. Eu não quero colocar a culpa nos pais e nos pastores. Meus filhos já estão aí perto dos 40 anos de idade, como tem 2 moças, eu não vou dizer a idade, né? Diz que é feio falar em público sobre a idade de mulher. Mas a minha esposa e eu tivemos lá atrás, gente, a gente vai perdendo o número de anos, acho que 40 anos, 42 anos que nós somos casados. Mas uma certa ocasião, lá atrás, eu vou dirigir uma questão para a Ana, muito importante. Nós tivemos consciência de que o mundo à nossa volta estava
mudando. Eu me formei na faculdade nos anos 70. Eu estudei lá no Rio de Janeiro, me formei engenheiro lá nos anos 70. E a gente já começava a experimentar um pouco da influência na sociedade do que se chama o marxismo cultural. Quer dizer, toda uma forma de envolver, através de um método que a gente chama gramsciano, né, de comer a árvore por dentro, né, infiltrar conceitos nas universidades, nos sindicatos, aquelas esferas da vida. A gente começou a ver isso nos anos 70 aqui no Brasil. Só que também, como cristãos, nós recebemos um ensinamento, se não me engano está lá em Provérbios capítulo 24, que diz assim: livra aqueles que estão caminhando para a morte. E diz assim, não adianta você, como cristão, como pastores, como pais, não adianta vocês pensarem que os seus filhos não estão caminhando também para a morte. Porque normalmente a gente interpreta os mandamentos bíblicos como se do outro lado fossem pessoas pecadoras que não conhecessem o Evangelho, mas esses mandamentos valem também para os nossos filhos, porque eles são vulneráveis. Então, em Provérbios capítulo 24, diz isso e diz assim, olha, eu, o Senhor, estou dizendo, vocês devem preparar seus filhos também, não apenas aqueles que estão aí drogados, viciados, que estão no caminho do crime, que estão com coisas que a própria sociedade também nem está ligando muito para isso hoje em dia. A pergunta que eu me fiz, minha esposa fizemos foi, será que é suficiente o que nós vamos ensinar aos nossos filhos para criar para eles uma consciência? Como nós éramos pastores, e éramos pastores lá no Leblon, nós criamos os nossos filhos com uma comunidade de pessoas em que hoje, vou dizer, 100% estão firmes no Evangelho. Se formaram, são médicos, são juízes, são engenheiros, etc. E qual foi a diferença para a gente? A diferença para a gente foi que o assunto, ele foi ventilado, foi ensinado, olha, quando vocês forem para a universidade vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, é assim que funciona. Então, como é que se rompe isso? Será que hoje, como igreja, Ana, eu vou perguntar para a professora Ana, será que hoje, como igreja, será que nós estamos, sei lá, falhando em falar abertamente sobre o que está acontecendo do lado de fora e deixando os nossos jovens à mercê de um mundo que é hostil a eles? Qual é a sua experiência sobre isso? Realmente, eu acredito que existem dois problemas assim que foram mal esclarecidos no nosso meio cristão, né? O primeiro é o do pacifismo, que eu já falei sobre ele, né? A respeito do perdão, do amor, e na verdade o mundo nos odeia porque a mensagem que nós levamos é uma mensagem de perdão e submissão. Duas coisas que o homem moderno odeia, né? Perdoar e submeter-se, seja a Deus, à autoridade do pastor, à autoridade eclesiástica, à autoridade dos pais. Então, já existe, como o Wagner falou, um discurso marxista que já vai passar de séculos, que contesta a hierarquia, então ataca um dos principais princípios cristãos, que é o da submissão, faz com que mulheres queiram serem submissas aos seus maridos, homens queiram serem submissos aos seus mentores intelectuais, à autoridade eclesiástica, e todo mundo quer ser submisso em todas as formas, e ninguém também quer perdoar ninguém. São as duas principais pilares da nossa prática, né? Perdoar e submeter. E o mundo nos odeia por isso, mas isso não quer dizer que na nossa luta contra quem nos odeia, nós devemos nos submeter. Não é a eles que nós nos submetemos, né? É a Deus. E Deus, como autoridade máxima sobre eles e sobre nós também, nos permite lutar essa batalha. Por isso, a Bíblia traz tantas vezes a expressão Senhor dos Exércitos. Inclusive, tem um hino da harpa cristã que já tem uns 200 anos, né? Que começa assim, os guerreiros se preparam. Né? O senhor conhece esse hino, né? Esse é um dos meus hinos preferidos, ainda tem a batida da marcha que lembra um exército, porque é isso mesmo, e quem está na frente da batalha tem que estar disposto a se ferir e os de trás tem que estar dispostos a continuar nessa luta. Então eu acho que o primeiro erro é tentar se isolar da batalha, fugir dela. Então aonde está acontecendo o fogo, eu vou me isolar. Se a sociedade está se corrompendo de forma, por exemplo, aprovar o casamento civil de união de pessoas do mesmo sexo, ou até poligâmicos em alguns casos. Inclusive já tem casos no Brasil
onde o juiz autorizou um mesmo sujeito a ter 2 esposas. Então, isso está acontecendo na esfera civil, na sociedade. O que a igreja faz? Se recolhe. Vamos todo mundo entrar aqui, vamos fechar nossas portas, vamos ficar aqui. E esse é um fenômeno não só perceptível socialmente, mas também fisicamente. Há cerca de 20 anos, eles começaram a colocar na igreja aquele isolador de som, né? Depois você não pode fazer barulho para fora da igreja, depois tem que acabar o culto às 10 horas, depois os decibéis da ministração, e isso aí vai ampliando, né? A pregação. Que já estão querendo que os pastores enviem as suas mensagens antes para serem censuradas. Isso, né? Inclusive, num dos países que deveria ser o ícone da liberdade religiosa, que é os Estados Unidos, porque eles são uma prova de que você pode reagir com sucesso à perseguição religiosa. O fato de existir os Estados Unidos é uma consequência da perseguição que o governo absolutista anglicano fazia na Inglaterra, né? Então, todos os cristãos calvinistas, apelidados também de huguenotes, outros protestantes, eles eram perseguidos ao ponto de serem mortos, né? Na fogueira e guilhotinados, crucificados, enfim. Então, esses cristãos, para fugir da perseguição da Inglaterra, eles tiveram que criar um novo país, e eles criaram os Estados Unidos com essa mentalidade. Uma nova Inglaterra, né? Inclusive, era inclusive a designação, das pinturas clássicas da época da colonização dos Estados Unidos é um quadro que traz um anjo com um papel na mão, né? E esse anjo estaria dizendo que o destino daquela nação era glorioso. E os Estados Unidos, país de origem protestante, se considerava um novo povo de Deus, uma nova Israel, uma nova Jerusalém, enfim. E por isso, desde o começo, eles tiveram essa mentalidade. O mais importante para nós é termos liberdade. E mesmo lá, que é um país exemplo, a gente vê hoje os pastores sendo tolhidos na sua ministração, né, por causa do teor dos sermões, como, por exemplo, falar contra o aborto, falar contra a adoção por casais homossexuais, falar contra a união civil e até eclesiásticas, porque já existem até igrejas, infelizmente, da minha denominação presbiteriana que aceita esse tipo de coisa. Mas existe uma forma de reagir. A primeira é saber disso, informar as pessoas a respeito disso. Não adianta esconder dos nossos filhos ou dos membros da nossa igreja, fingir isso aqui não está acontecendo, Jesus está com a gente, vai dar tudo certo, não funciona assim. Porque os 11 apóstolos morreram martirizados, né? Então a gente tem que estar também disposto a isso. Mas antes a gente tem que lutar, né? É a responsabilidade, né? Existe a soberania de Deus, mas a responsabilidade nossa tem que andar sempre de forma Tem aquele episódio paralela. Que o apóstolo Paulo se escondeu num barril, né? Um negócio assim. Tem que saber um pouco de política. Vou se esconder aqui para escapar, vou pular pela janela, vou pregar em outro Vamos usar a lugar. palavra Bíblia, um cesto, porque ele não estava bêbado e caiu dentro do barril, não. Ele foi escondido por um cesto e desceu pelos muros da cidade. Mas né? ele poderia ficar orando e falar, não, um anjo vai vir e vai me livrar, se Deus está comigo. Aliás, há um episódio interessante na Bíblia, e vários deles, mas esse é emblemático. Quando você falou em resistência, né? Nós vamos tratar, se possível, um pouquinho desse assunto hoje, ou quem sabe numa próxima gravação. Quando a cidade de Jerusalém, que havia sido sitiada e destruída e despojada, e o templo, os utensílios do templo, todos os símbolos sagrados foram levados para a capital dos povos pagãos, os babilônicos e os assírios também, em parte. Quando aconteceu no Reino do Norte, os assírios praticamente dispersaram os judeus por todo o mundo. Uma lembrança que essa dispersão dos judeus, Deus usou no dia de Pentecostes para trazer judeus de todos os cantos da terra para formarem a igreja. Até a ação maligna da dispersão, Deus é capaz de restaurar para algum benefício. Mas em Jerusalém, o templo foi tudo levado lá para a Babilônia. E uma coisa interessante é que quando houve essa transferência lá para a Babilônia, não se tentou destruir os valores cristãos. Aqueles jovens que foram levados para lá, a história de Daniel, os seus amigos. Essa história mostra que há uma ação em que você aceita os cristãos, mas você quer que eles sejam doutrinados na ciência do mundo. E houve uma decisão muito corajosa de Daniel e seus amigos, né? Foi oferecido a eles que eles comessem a comida do rei da Babilônia e que eles estudassem toda a ciência da Babilônia, e Daniel tomou uma decisão muito firme. Agora,
me ajuda a entender, o que é essa decisão muito firme? Os cristeiros, né, os cristãos lá no México chegaram a precisar tomar em armas. Quando eu olho aqui a nossa situação no Brasil, eu falo isso com autoridade pessoal, mas também que eu venho de uma tradição. Eu venho de uma tradição evangélica de mais de 100 anos de pastores no nosso país. Então, eu amo a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu sei o benefício que foi para a minha vida ter sido criado também na Igreja Presbiteriana. Eu sou um homem de estrutura dentro do Evangelho, mas eu vou dizer, parece que nos falta a firme decisão como igreja e como líderes de fazer o que Daniel fez. Ele tomou uma decisão de não se contaminar. Então, porque você está falando sobre a necessidade de reação, etc., mas como é possível se a igreja ou os líderes cristãos... Isso é um assunto difícil de tocar, viu, Wagner? Será que já há comprometimento? Mas a pergunta é para você, professora Ana. A igreja está comprometida? Os líderes estão comprometidos? Então, existem alguns episódios esporádicos nas igrejas evangélicas brasileiras em que os pastores estão convidando palestrantes que conhecem esses temas políticos, porque a nossa guerra não é uma guerra de pegar em armas no momento, né? É uma guerra somente política. Então, que estão trazendo essas pessoas cristãs, né? Eu gosto muito de citar o exemplo da pastora Damaris Alves, que ela é assessora da bancada evangélica e ela corre igrejas pelo Brasil todo, falando de um detalhe, um pequeno detalhe dessa guerra cultural. Ela fala só sobre escola, né? Sobre crianças, ela só ministra para crianças, para pais, sobre a situação que acontece, mas essa é uma pequena parte de um gigante que vem contra nós, né? E o exemplo que o senhor citou do Daniel é excelente, porque a gente sempre pensa assim, se eu reagir, se eu enfrentar, se eu lutar essa guerra, provavelmente eu vou acabar morto ou sem nada. E Daniel não foi assim. Daniel enfrentou a guerra e com a ajuda de Deus ele acabou honrado pelo próprio imperador Nabucodonosor, porque o fato dele ter mantido a sua fidelidade para com Deus fez com que ele fosse o único sábio entre os sábios do Oriente que conseguiu interpretar o sonho do Nabucodonosor. Né? E ele permaneceu 63 anos como primeiro-ministro, né? Durante 3 impérios, o persa, o medo e o medo-persa. Isso, com honras, né? Então, a gente tem que estar disposto a ser mártir. Pode acontecer que na nossa luta a gente seja ferido e até morto. Mas pode ser que Deus tenha graça conosco e na nossa geração a gente consiga reverter esse quadro. Mas o importante é continuar lutando. E como é que se faz isso? Com capacitação educacional, com ensino, como o Burke Instituto está fazendo, né? Eu sou só professora do Burke, a iniciativa toda do Wagner, do Ramon e do Wesley, mas eu acho incrível o que eles estão fazendo, porque leva para dentro da comunidade evangélica cursos sobre filosofia, política, economia, estratégias políticas, porque a gente não tem esse preparo, né? A gente não nasceu assim, a gente vai para a escola dominical, a gente aprende os exemplos cristãos, as virtudes cristãs, mas às vezes é preciso mais que isso, né? Mas não seria o caso, então, o que você está dizendo é o seguinte, há temas que são tão do momento, então não seria apenas o caso de irem líderes para os seminários ou para as faculdades, porque também leva tempo. Eu imagino, primeiro, que todo mundo não terá tempo para ir para um seminário, para uma faculdade, e segundo, um seminário, uma faculdade, leva tempo para estabelecer novas disciplinas, para que as pessoas possam, por exemplo, falar sobre ideologia de gênero. Quanto tempo até procurar pessoas que estejam preparadas para isso? Eu sei o benefício que existe, porque estou na universidade há muitos anos e na vida profissional, como engenheiro e como cientista social, eu sei o quanto a capacitação dos profissionais após a graduação é um instrumento valiosíssimo, né? Trabalhei muitos anos em outras áreas, na área financeira, na área empresarial, e muitas vezes vinha um novo conhecimento, a gente fazia um curso, 3 meses, 6 meses, 1 ano, e aquilo nos tornava capazes de adquirir novos conhecimentos, de construir novas formas de pensar e de agir, mas que, se eu fosse ver, as universidades levariam algum tempo para fazer isso. Há uma coisa que eu vou perguntar para você, Wagner, bem de encontro ao que a professora Ana está falando. Eu até me surpreendi quando estive lá na fundação do Burke Instituto.
eu olhei quando fui lá em São José há uns meses, uns 4, 5 meses. 20 de novembro. 20 de novembro. Eu me lembro quando eu vi, eu olhei e disse assim, mas isto aqui precisa ser muito bem divulgado, mas o desafio é enorme. Qual é o desafio que nós temos? Líderes cristãos, pastores, na nossa cultura, são vistos como as pessoas de confiança e, graças a Deus, são vistos como pessoas de confiança. Mas será que nos 200 mil é o número de congregações, de templos ou de grupos evangélicos que se reúnem 20, 30, 50, 3 mil, 7 mil, 20 mil pessoas? Será que todos esses líderes, eles estão preparados para transmitir um conhecimento mínimo sobre coisas que acontecem e elas vêm, e os seminários, as faculdades vão um dia estar preparados para isso? Mas e quando precisa de imediato? Como é que se treina essas pessoas? E a minha pergunta vai para você, porque eu acredito que nós não temos essa cultura no meio evangélico. E eu vou falar da minha posição como pastor. Falta humildade a nós, pastores e líderes, de dizermos aos nossos membros, aos pais de crianças e de adolescentes, nós não sabemos tudo. Temos pessoas que muitas vezes nós não abrimos espaço para elas na igreja, nos treinamentos, para falar sobre as realidades da batalha espiritual que os nossos filhos vão enfrentar na escola. Mas em lugar de criticar, eu não critico a igreja, não critico os pais, não critico os pastores, mas digo, nós temos que reconhecer que nós não estamos sendo preparados. Existe uma resposta para isso, a professora Ana ainda vai complementar essas duas coisas que ela falou, mas eu me afeiçoei muito à proposta de vocês. E me explique um pouco, o que o Burke Instituto faz nesse sentido? Legal. De dar uma formação para pais, pastores e cristãos que estão envolvidos nas esferas gerais da vida. Ótimo. Antes de responder, eu quero mencionar um fato. Existem alguns fatos que nos deixam estarrecidos e nos motivam a continuar com a proposta do Burke Instituto Conservador. Um deles é uma pessoa muito próxima de nós, que chegou, ela está estudando psicologia em uma universidade no Vale do Paraíba. Eu vou preservar o nome dela e vou preservar inclusive a instituição, mas é no Vale do Paraíba, ou seja, dentro do estado de São Paulo, próximo a nós. E um dos alunos no curso de psicologia, ele pediu a palavra ali para a professora e falou, e o tema ali da aula era sobre ideologia de gênero. Ele falou, olha, professor, eu estou ajudando um amigo meu, pasmem os senhores, estou ajudando um amigo meu, aconselhando, conversando com ele, que ele está tendo relacionamento sexual com a mãe dele. E aí a professora respondeu, puxa, mas por que você está ajudando? Qual é o problema dele ter esse tipo de relacionamento? Você não sabia que em sociedades mais antigas isso era comum? Nós estamos falando aqui, nós não estamos falando em um lugar muito distante. Isso está acontecendo com os nossos amigos, com os nossos filhos. E eu falei, puxa, mas por que você na hora não se levantou, não se posicionou como uma cristã que você é? Ela falou, olha, eu fiquei temerosa de me faltar informações suficientes para eu debater, porque eu era a única naquela classe que eu não concordava. Todos ali estavam acenando com a cabeça, aceitando aquilo. Quando ela falou isso, aquilo bateu no meu coração, eu falei, meu Deus, como nós precisamos preparar os nossos jovens para lidar com esses temas. Inclusive, abrindo um parênteses aqui, no próximo sábado agora, nós vamos ter o professor Aramis, que é um dos nossos professores, amigo comum. Isso, sábado, dia 3 de março. Sábado, 3 de março, ele vai estar na Igreja Batista, uma Igreja Batista de Taubaté, falando sobre ideologia de gênero, e nós vamos estar transmitindo a palestra dele no formato como esse, em live também. Então, se você tem interesse, vai ser uma oportunidade muito, muito bacana para isso. Muito bom. Então, agora respondendo mais diretamente à pergunta do pastor Márcio, o Burke Instituto Conservador, ele surge exatamente nesse contexto, para auxiliar de uma forma geral, a população brasileira, digamos assim, principalmente os cristãos, porque, como eu já mencionei, o conservadorismo ele pressupõe os valores milenares judaico-cristãos e a gente precisa entender que isso é importante para preservar não somente a liberdade religiosa, como a gente mencionou, mas a liberdade em si.
É por isso que o nosso slogan é até levando conhecimento e liberdade intelectual, né? E principalmente as igrejas. Então hoje a gente se coloca à disposição de igrejas que querem abrir o espaço para que alguns de nossos professores, inclusive a Ana, por exemplo, dentro do nosso módulo denominado Introdução ao Conservadorismo, onde nós temos ali 5 cursos, um dos cursos é o feminismo. Então, a pergunta é, será que todos os pastores, embora bons teólogos, ainda que o sejam, estão preparados para lidar com o tema feminismo? Porque são assuntos muito recentes que ainda não entraram Exatamente. na pauta e nos currículos. São muito específicos. Hoje eu percebo líderes religiosos com dificuldade, por exemplo, de mencionar a submissão da mulher, algo que é bíblico, é o ensinamento de Paulo. E quando ele menciona isso, existe algo tão tomado pela sociedade que a própria igreja ela não entende muito bem essa... Quase tem que pedir desculpa, né? Exatamente. Então hoje o Burke ele surge como um suporte para a igreja de uma forma geral lidar com esses temas como a Ana mencionou. Então, de certa forma, significa que uma geração de pais e pastores, eu posso e devo falar sobre isso. A nossa omissão gera a necessidade, então, da presença de grupos, de escolas, de cursos livres e, quem sabe, pós-graduação no futuro, etc., que trate de temas mais corriqueiros e mais atuais, que precisam ter respostas imediatas. Nós estamos chegando ao final do tempo que nós reservamos para esse encontro e eu quero deixar uma pergunta para a professora Ana aqui, para que ninguém fique assustado. Né? O Senhor Jesus Cristo, quando Ele enviou os seus discípulos, Ele disse assim, eis que eu envio vocês como ovelhas para o matadouro, ovelhas para o meio de lobos. Por isso vocês têm que ser simples como as pombas e prudentes como a serpente. A prudência da serpente está em que ela tem uma agilidade, uma velocidade. Astúcia, né? Uma astúcia de que ela não cai, ela não é aprisionada por outros, mas ela tem a capacidade de dar o bote. O que significa isso? Prudência, né? E simplicidade. Porque ouvindo, eu imagino que alguns pais, alguns pastores, nós estamos falando no contexto que seria uma mensagem que eu iria pregar aqui, que eu pedi a ajuda de 2 especialistas. Como é possível nós sermos simples, ou seja, pegarmos os princípios básicos do Evangelho e sermos prudentes porque estamos com um mundo à nossa volta que certamente está preparado para lançar toda hostilidade sobre nós. Como é que se conjuga essas duas coisas? Gostei muito dessa pergunta porque me lembrou até do meu escritor preferido na história da humanidade, que é o anglicano protestante C.S. Lewis. E ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. Eu acho que esse livro deveria ser estudado, deveria ser leitura obrigatória. É a Bíblia primeiro e o C.S. Lewis em segundo. Era a leitura obrigatória de nós, jovens pastores, lá no... Era, não era? Era. No original era Mere Christianity, enquanto não tinha ainda... Cristianismo, né? Que se recupere essa obrigatoriedade para os dias atuais. Ótimo, ótimo. Porque esse livro
conservadorismo, né, Wagner? Verdade. Você quer falar sobre isso? Não pode continuar. Quem sou eu para concorrer com a nossa professora? Estou brincando. Então, a prudência é um dos princípios conservadores e dentro da etimologia de prudência, ela nos permite que pense em uma previdência, né, do que vai acontecer. Então a gente tem que observar leis, articulações políticas, que partido está coligando com qual partido, por que eles estão coligando assim, por que eles estão se movimentando de certas formas. Então a gente tem lá no Congresso uma deputada chamada Érica Cocai e o deputado Jean Willis. Os dois estavam propondo no Congresso uma lei para que crianças com menos de 18 anos pudessem mudar de sexo sem consentimento dos pais através do serviço do SUS gratuito. Eles chegaram com essa lei e apresentaram essa lei no Congresso, mas antes de apresentar essa lei, eles já tinham escrito isso em artigos, isso já estava escrito em livros como o da Judith Butler, que foi publicado em 1990, nas cartilhas, nas teses, né, do Partido dos Trabalhadores, nas teses do Foro de São Paulo. Quando eles chegaram com essa proposta de lei, eles já tinham estudado isso 30 anos. Quem foi a liderança evangélica? Qual foi a liderança evangélica? O grupo de pastores e intelectuais evangélicos que estava de olhos. Ninguém esperava por isso quando o projeto chegou. Então a prudência eu acho que é se preparar antes da coisa acontecer. Então a Bíblia diz assim, vigiai para que não entreis em tentação. Ou seja, a ação de Deus, ela vem em nosso favor, mas a nossa preparação antecede a ação de Deus. Uma passagem das virgens com as lâmpadas, né? E com um caso, para tornar agora o nosso tempo fechamento, que é importante, nós vamos voltar a esses assuntos, a página do Burke Instituto, a página da Ana, a nossa página, nós vamos noticiar mais alguns temas, mas eu quero fechar com uma passagem do profeta Neemias, do historiador, do homem público Neemias, que quando ele estava fazendo a reconstrução do muro de Jerusalém, eu abri esse assunto e vou fechá-lo agora, ele examinou de noite, ele recebeu a notícia quando ele estava lá na Babilônia, ele recebeu a notícia que os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos, as feras do deserto estavam entrando na cidade e a cidade estava totalmente desolada. E ele ficou triste e o próprio rei, o próprio imperador, que ele servia, era ele que provava a comida do rei, se tivesse veneno ele morria no lugar do rei. Ele era um homem de confiança. E quando o imperador viu que ele estava muito triste, ele falou, por que você está triste? Ele falou, eu estou triste porque o meu irmão veio e trouxe informações que a minha cidade, a cidade do meu Deus está sendo destruída. E o Espírito Santo tocou no nome desse imperador que disse, olha, pegue cavalos velozes, leve o meu dinheiro, vou dar uma escolta de guarda para você, vá correndo para a sua cidade e, por favor, volte rápido, porque eu não quero ser envenenado por ninguém. O mundo, até por interesse, coloca recursos na mão dos cristãos para que a gente continue sendo, entre aspas, de utilidade para ele. E o que Neemias fez? Ele voltou, foi para a cidade, de noite ele viu toda a desolação da cidade e ele chamou as autoridades importantes, os magistrados, os pais de famílias, aquelas famílias que moravam de frente aos muros que haviam sido derrubados, diante das portas que haviam sido incendiadas, e ele falou a esse grupo. E pasmem, se você procurar saber na história, ele reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém em 52 dias. Uma obra que eu acho que até a engenharia atual teria dificuldade de fazer. Mas você sabe o que ele fez? Ele empregou o povo todo, empregou os líderes todos e cada um reedificou a porta e o muro de frente à sua própria casa. E nesse trabalho, eles só tiveram um grande desafio. Eles trabalhavam de dia e de noite cansados. Quando eles se recolhiam para dormir, o inimigo vinha de noite e fazia o quê? Derrubava o muro. Então, o que eles tinham que fazer? Os muros do Evangelho estão sendo derrubados todos os dias. Todos os dias, algo que nós fazemos está sendo derrubado. E Neemias tomou a mais importante atitude cristã. Ele reuniu o povo todo e orou. Mas, pesquise lá no livro de Neemias, eles oraram a Deus e, como proteção, eles puseram guardas. Ora, se você ora a Deus, por que você deve colocar guardas? Porque esse princípio que foi introduzido na igreja cristã pelos beneditinos, né,
ora et labora. Orar sem agir é inútil. Agir sem orar é um desastre. Então, eu quero agradecer muito, dar uma palavra final para cada um de vocês, poder falar sobre isso. Nós estamos muito conscientes do problema que nós temos, do desafio que nós temos como cristãos. Mas nós temos que ultrapassar a fase da conscientização. Há muitos que estão ainda sendo sensibilizados para essas questões. Muitos cristãos talvez venham ser sensibilizados pela sua palavra, professora Ana, hoje, pela sua palavra, Wagner, e vão começar a ficar alertas. Muitos vão se tornar conscientes do que está acontecendo. Todos nós certamente estaremos orando, mas precisamos de ações. E esse será um assunto para algumas novas ocasiões. A sua palavra final para nos abençoar. Bem, quero agradecer a presença de todos que estão aqui, vocês que estão nos acompanhando aí agora ao vivo, e deixar uma palavra final de um pastor americano, pastor batista, que completaria 100 anos agora, talvez o maior pregador do evangelho na história do cristianismo, que de 195 países pregou em 185, o conhecido Billy Graham. Nós o conhecemos muito pelo seu potencial de evangelismo, mas ele era um homem também empenhado nas causas da cidadania, e uma das frases célebres dele era que ele condenando e dizendo: o comunismo é contra Deus, contra Cristo e contra a sua igreja. Ou seja, era um homem que não ficava à mercê de tudo que estava à sua volta nas questões políticas também. Então, mais uma vez, obrigado, pastor Márcio, obrigado a toda a comunidade aqui presente, obrigado você que está nos acompanhando também. Compartilhe aí essa nossa live para que aqueles que não puderam acompanhar agora possam fazê-lo assim, que virem aí na sua timeline, e acompanhe-nos também pelo nosso site, burkeinstituto.com. Ana? Então, eu sempre termino deixando um conselho, principalmente para os pais, para os jovens. Hoje nós temos a internet que facilita o acesso a todas essas informações. O pastor mencionou ali que nós precisamos, às vezes, dedicar anos, numa graduação para entender algo nesse sentido, mas os assuntos eles chegam na nossa vida por etapas, não chegam todos ao mesmo tempo. Então eu sugiro, quando você for enfrentado, como aconteceu com a sua amiga, dentro da universidade, com um tema, ideologia de gênero, dedica um tempo do seu dia, 1 hora, 2, a estudar esse assunto, a procurar a bibliografia. Na internet você encontra dezenas de vídeos como esse, que nós estamos fazendo, gratuitos inclusive, e vários cursos à venda, como o do Burke também. Além de material em PDF, além dos livros que são cada vez mais acessíveis. Então, o meu primeiro conselho para o cristão é estude. A gente tem que ser mais inteligente do que aqueles que nos difamam. A gente tem que ter argumentos, explicar a razão da nossa fé. O Wagner citou o exemplo do Billy Graham, e eu gostaria de citar o exemplo de Paulo. Paulo falava para judeus, falava para gentios, porque ele era judeu, era gentil, falava grego, conhecia latim. Então, Paulo é um exemplo de estudo para a gente. Um homem de fé, muita fé, mas que estudava muito, Então, o meu conselho principalmente para os cristãos é estudem. E se tiver alguma criança, adolescente nos assistindo, estude para ser mais inteligente que os seus colegas. Seja o destaque na sua turma, estude o dobro do que o professor pede, estude 3 vezes mais do que a universidade manda. Se você tem que ler um artigo, leia 3. Se o professor mandou você ler um livro a favor da ideologia, leia 4 contra. E faça esse esforço. Isso é uma dedicação que você faz para Deus. Vários doutores da Igreja Católica, vários santos, ganharam a santidade, o status de santos estudando. E estudar também é um sacrifício espiritual, Você tem que dedicar toda a sua mente. Quando você lê, é como se você orasse, Que você está colocando para dentro do seu coração, que depois você vai compartilhar com Deus. Então, o meu conselho é esse aí: estudem e orem muito, porque sem oração também é impossível. Muito obrigado, Wagner. Muito obrigado, professora Ana Campagnolo. E obrigado pela dedicação da equipe que está aqui, dos membros aqui da Campus Comunidade Cristã. Agora eu não posso convidar você para o nosso almoço, mas nós vamos ter um almoço aqui e nós vamos nos programar para termos outros encontros como esse, sobre diversos temas, alguns mais curtos, outros mais longos, e por isso eu quero agradecer a sua atenção. Divulgue, compartilhe, comente e lembre-se, Deus quer nos guiar, mas nós precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E esse é o objetivo. Nós queremos cooperar com você, com a sua vida, da sua família. Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário, e que Deus abençoe você rica e abundantemente.